Que era um filantropo, investidor, faxineiro e frentista dos Estados Unidos da América. E tem muita gente com uma educação em Harvard, por exemplo, lá fora, que não consegue acumular um patrimônio nem próximo disso. Em que outro mercado você consegue ver um faxineiro tendo uma performance melhor do que o especialista? Que ele coloca aqui no verbete do Wikipedia, que era um filantropo, investidor, faxineiro e frentista dos Estados Unidos da América. E por que ele conta essa história? E essa parte, para mim, foi um insight sensacional sobre o mercado financeiro. Esse camarada, que vivia até os 92 anos, teve uma vida totalmente comum. Ele trabalhou como faxineiro, como frentista, consertou carros um tempo, comprou a sua casa, ficou viúvo aos 50, não casou de novo. E aí, quando ele faleceu, que ele ficou famoso. Porque quando ele faleceu, viram que ele tinha um patrimônio de mais de 8 milhões de dólares. Nossa. E pouquíssima gente, né, naquela época tinha esse patrimônio. Foi em 2014, ele colocou que menos de 4 mil americanos que faleceram naquele ano, entre quase 3 milhões, tinham um patrimônio de mais de 8 milhões. E o Ronald Read, que era um faxineiro e frentista, era um desses caras. E tem muita gente com uma educação em Harvard, por exemplo, lá fora, que não consegue acumular um patrimônio nem próximo disso. E caras especializados muitas vezes em finanças. É o cara que faz economia, faz administração, vai trabalhar em grande empresa e mete os pés pelas mãos. Aí ele fala, em que outro mercado você consegue ver um faxineiro tendo uma performance melhor do que o especialista? Aí ele faz uma analogia sensacional. Ele diz assim, você nunca vai ver um faxineiro operando o coração melhor do que um cirurgião. Obviamente, não dá pra isso acontecer. Okay. Você nunca vai ver um faxineiro projetando uma casa melhor do que um arquiteto. Ou fazendo uma bomba nuclear melhor do que um físico, do que um engenheiro. Agora você pode ver esse cara tendo um resultado no mercado financeiro melhor do que o de especialistas. Então, de cara ele já mostra, investimento não é só pra quem é do mercado, é pra todo mundo. Basta que você invista por tempo suficiente que o resultado vai vir. Mas pensando em um grupo de 1 milhão de pessoas jogando cara ou coroa. E quando um cara acerta o cara, por exemplo, ele ganha, sei lá, 100 mil reais. Mas quando ele pega a coroa, ele perde tudo que ele foi acumulando. Então, no primeiro lance você tinha 1 milhão, agora você tem 500 mil. Depois você vai tendo públicos cada vez menores, né? Pensando que na média vai ser 50% de chance pra cara ou pra coroa. Depois de muitos e muitos lances, vai ter um cara que sem habilidade nenhuma, só na sorte lançando a moeda, ele vai estar com X milhões de reais em termos de retorno. E aí a gente vai tecer história sobre por que esse cara é diferente dos outros. Exato. Sobre a maneira que ele lança a moeda, sobre os nervos de aço que ele tem porque ficou órfão com 5 anos de idade. A gente vai começar a traçar uns paralelos, né? Sobre como é que ele é mais atento porque, sei lá, não come carne. O Elon Musk é brilhante porque ele deu certo. Ele é brilhante porque ele deu certo. Mas se lá atrás, o Elon Musk tá sentado comigo aqui na mesa, ele acabou de fazer um exit de uma empresa, tá com 180 milhões de dólares pra investir. E me fala, cara, eu vou provar pro mundo que foguete tem ré. Eu vou falar, Elon, pelo amor de Deus, cara, não faça isso. Se você pensa em realidades paralelas, o Elon Musk se tornou o homem mais rico do mundo nessa realidade durante um tempo. Agora já não é mais, devido à queda das ações, eu acredito que toda hora ele fica trocando com o Jeff Bezos, né? Mas enfim, ele se tornou o homem mais rico do mundo. Mas porque ele conseguiu fazer algo que era impossível. Que era virtualmente impossível. O cara falou que ia explorar Marte, e agora a gente tá cada vez mais próximo disso. Só que se você pensa em 100 realidades paralelas, ele estaria quebrado em 99. Ele correu muito risco. Então, ele não é um exemplo pra mim do que fazer em termos de gestão do portfólio. Ele apostou tudo naquilo. Exato. Ele deu certo e colheu uma baita recompensa. Ele apostou tudo num evento de cauda. Exatamente. Mas ele aconteceu esse evento de cauda. E aí tá um ponto do Warren Buffett, que ele cita aqui no livro também, que é impressionante. Que não é só uma questão de sorte, mas muito de paciência. Porque a principal lição do livro no mundo financeiro, no final das contas, é não pare a composição. Não pare de investir. É o que ele fala. Continue como investidor ao longo do tempo. E aí ele cita o fato de que o Warren Buffett, que tá com quantos anos agora? 90. 90? É, tá com muitos. Quase Tá com o muitos. Dumbledore. E começou a investir com 10. O Warren Buffett, ele fala que a primeira ação ele comprou por volta dos 10 anos e que antes disso estava desperdiçando a sua vida. E ele tá investindo há muito tempo. Ele ficou milionário na casa dos 30. Breno, Leandro ficaram milionários antes. Talvez em dólar, Pois é, mais ou menos. É uma conversão cambial e reajustar a inflação. Tem que ver. Porque lá naquela época ter 1 milhão, né, quando ele ficou milionário, é muito mais dinheiro do que hoje por conta de inflação. Mas o começo dele não foi tão brilhante assim. Só que o ponto é que hoje o patrimônio do Buffett, ele deve estar na casa de mais ou menos uns 110 bilhões de dólares. Dos 110 bilhões, 107... Eu sabia essa resposta. 107 vieram depois de 65 anos. Ele tinha 3 bilhões e 65, agora ele tem 110 bilhões.
se ele viver até os 100 anos, ele está na curva de evolução exponencial. E é isso que o pessoal ignora no âmbito dos investimentos. Você pode ter sorte no começo e comprar uma small cap que vai subir 10 vezes. E pode ter muito azar de comprar uma Magazine Luiza no topo, ou uma Americanas também no topo, e perder 93% daquilo que você investiu, que pode vir a ser 100 também em determinado momento. Só que ao longo do tempo, por muito tempo, o papel da sorte vai acabar sendo menor no final das contas. Porque você vai ter uns períodos de grande subida, de grande queda, mas vai tender um comportamento médio. Mas essa média, ao longo do tempo, vai te deixar rico. A sorte se anula. Você tem essas duas fases da moeda, que vai pra cima e acaba anulando um pouco que vai pra baixo. O lado positivo disso é que você tem muito mais espaço pra cima do que pra baixo. Exatamente. Um negócio que o pessoal chama de skewness em estatística, que é, por exemplo, se você compra uma ação, o máximo que você pode perder é o que você investiu nela. Mas você pode ganhar muito mais dinheiro do que você colocou, você pode ganhar muito mais que 100%. Essa questão do Warren Buffett, ela cria um dilema, né? Que ninguém quer ficar rico velho. Essa é uma grande verdade. Por isso, muitas pessoas buscam acreditar em narrativas de que elas vão conseguir ficar ricas novas. Só que pra você conseguir isso... O quanto antes. E você tem que tomar um risco muito grande. E o risco, novamente, tem duas fases. Você pode ficar rico jovem, mas você também pode perder tudo. Eu acredito que quando você é muito novo, vale a pena você correr esse risco, porque se você perder tudo, você tem muito tempo pela frente para recuperar. Provavelmente você vai ganhar muito mais dinheiro nos próximos anos do que você ganharia naturalmente com a sua idade, porque você tem mais conhecimento, mais contato. Ele simplesmente fala, guarde dinheiro, mesmo que você não saiba para quê. Lógico que é muito melhor você guardar investindo, porque tem um negócio chamado inflação, né? Sobretudo aqui no Brasil e em países emergentes. Mas ele fala, guarde dinheiro sempre, para que você possa se garantir de imprevistos, formar reserva ou ter um capital para aproveitar as chances que vão aparecer. Eu não vejo poupar como poupar por poupar. Eu acho que isso não traz um sentimento muito tentador do porquê que você vai abrir mão de uma gratificação instantânea de curto prazo, porque você vai ter mais dinheiro no banco, porque você pode ver um número lá e aqui que aquele número vai fazer contigo. Mas eu vejo patrimônio não como patrimônio em si, mas como a renda que ele me traz. E o que a renda que ele me traz, na verdade me traz, é liberdade. Liberdade para estar com as pessoas que eu amo, vivendo as experiências que eu quero, podendo fazer aquilo que eu mais gosto. Então, a forma como eu vejo é a seguinte, a partir do momento em que, se você tem R$200 por mês para investir, daqui a 30 anos, é uma rentabilidade de 15% ao ano, que é uma excelente rentabilidade, por sinal, você conseguiria ficar milionário? Então, às vezes a maior parte das pessoas, mesmo, por exemplo, que hoje dependem de um salário mínimo, se em alguma forma elas conseguirem aumentar a sua renda, ou cortar gastos, para fazer sobrar esse dinheiro, elas vão se aposentar com uma renda maior do que a aposentadoria com o teto do INSS. Uhum. Então, eu acho que melhor do que dizer simplesmente, como o autor fala, estou indo contra isso aqui, o ato de poupar por poupar ele não é nem um pouco tentador, porque ele não te traz uma ação. Por outro lado, quando você entende que a sua vida pode realmente melhorar, porque você vai ter acesso a mais coisas, a mais liberdade, a fazer aquilo que você quer com o seu tempo. Então você realmente tem um objetivo muito claro do que você quer fazer com aquele sacrifício que você está se dispondo no curto prazo. Boa parte do nosso azar também é falta de liberdade. Quantas vezes você não falou que era azar o fato de seu chefe mandar fazer um negócio que você não gosta, você ter que permanecer lá e fazer mesmo assim? Quantas vezes você não falou que era azar você ficar doente, não poder pagar um bom tratamento porque você não tinha dinheiro para isso? Então, poupar tem esse lado também, ele reduz a sua exposição ao azar. Uhum. Não, com certeza. Uma das coisas que ele fala, o objetivo do dinheiro é você ter mais liberdade. E o cara que tem 6 meses de renda poupadas em algum local, mesmo que o rendimento seja basicamente só a reposição de inflação, esse cara tem muito mais cabeça para poder olhar e analisar, poxa, estão me pedindo algo no trabalho que já não é mais o que eu acredito. Ele não tem a pressão de pensar, tá, mas eu não tenho nada, e mês que vem como é que eu vou pagar a conta? Ele tem 6 meses para que ele possa sair, tirar um tempo, pensar, ler, pesquisar, e depois de 2 meses ele arranja uma outra ocupação. Porque ele tem essa reserva financeira. A gente gosta muito de ver um programa chamado Largados e Pelados. E a gente está vendo agora um episódio onde eles ficam 60 dias na Amazônia, que é um ambiente terrível, assim. Totalmente inóspito. Deve ser o mais inóspito do mundo. É o mais inóspito do mundo. Porque a gente já viu vários que eles passam na savana africana, por exemplo, em outras áreas, em ilhas. Tem alguns locais muito difíceis, mas nada como a Amazônia. Porque nos primeiros dias um monte de gente foi embora por causa de mosquito. Aí deram um mosquiteiro para eles, melhorou 100% ali a permanência no ambiente. Mas mesmo assim, você está num local ermo, onde se uma jararaca morde a sua perna, você vai perder a perna,
porque é um veneno que decompõe proteína, tá 6 horas de voadeira do hospital mais próximo, onde se você deita no chão, você pode pegar um fungo que nenhum médico fora de lá vai conhecer, e talvez nem os de lá, porque tem um monte de coisa que o pessoal não conhece ainda sobre a Amazônia. Mas um ponto interessante no programa, a gente vê algumas premissas econômicas básicas acontecendo na prática e um pouco da explicação de como sociedades evoluem. Porque os caras começam em grupos e teve cara que ficou sozinho, todo mundo do grupo desistiu. Esse cara que fica sozinho, agora ele tem que fazer todo o trabalho de ferver a água, de reformar o abrigo, sozinho. Ele não consegue fazer mais nada. Aí ele tá louco pra que chegue outra pessoa. Então mostra como é que países, né, crescem. É com mais gente trabalhando pra ficar mais produtivo. Ou como é que ele pode fazer? Se ele tem uma tecnologia que faz com que ele consiga ferver a água em 5 minutos e não em 3 horas, como é o que demora lá, ele consegue ter mais tempo para fazer outras coisas. Então, para produzir mais, ou é mais gente, ou mais tecnologia. Mas o aspecto de poupança que me chama a atenção lá é o seguinte, eles não conseguem poupar comida lá. Porque se você mata um bicho de 40 quilos, você não tem maneira de conservar aquele alimento, estraga muito rápido. Então eles têm que consumir na mesma hora. Eles têm que consumir na mesma hora, não tem 2 dias que eles possam pensar, nossa, hoje não precisa pegar comida. Então o tempo todo eles estão lutando pelo dia seguinte porque não conseguem poupar. E a mesma coisa acontece no aspecto financeiro. Quem não tem poupança está o tempo todo lutando pensando no dia seguinte. Quem tem consegue estender um pouco mais o período temporal para tomar melhores decisões com o dinheiro. Não, mas esse é um ponto legal de abordar, porque na equação dos juros compostos, né, o fator exponencial é o tempo. E aqui, como eu disse, uma das lições do livro é não pare a composição, não pare o seu investimento, porque ao longo do tempo ele vai dar muito resultado. Então eu coloquei, você deu o exemplo do cara que investe para em 15 anos chegar em 1 milhão, eu coloquei aqui prazos, né, fiz uma conta com R$500 investidos com rendimento de 1% ao mês. Em 10 anos você teria 115 mil. Em 20 anos você teria 494 mil. Então veja que é o dobro do tempo, de 10 para 20 anos, mas é um resultado 4 vezes maior. Em 30 anos, você teria 1,75 milhão. Comparado a 20 anos, são 10 anos a mais, 50% a mais de tempo, mas o resultado é 250% maior. E aí começa a ficar impressionante com o passar de mais anos, né? Porque 30 anos tem 1,75 milhão, com 40 tem 5,8, com 50 tem 19,5, com 60 anos de investimento, imagina você começar aos 20, com 80 já no final da sua vida, ou não, né? Mas é um patrimônio que você teria para passar para sua família, seria de 64,5 milhões. Então, dando tempo suficiente... Não, R$500 agora, eu não corrigi nada pela inflação aqui no final das contas, mas 1% ao mês vai dar acima da inflação esse rendimento. Agora, esses R$500 não servem mais para nada. Ele quase não representa nada no seu retorno depois que você passa bastante tempo investindo. Então você vai construir um patrimônio muito grande. Se realmente a tecnologia continuar avançando e todos nós aqui passarmos dos 100 anos, vale muito a pena investir, porque é mais tempo que você vai ter para ver o efeito acontecendo. Aí você falou do INSS, né? O cara paga para se aposentar, ele ganha um rendimento, né? Um rendimento que eu digo, uma pensão baixíssima, no final das contas, a maioria vai ganhar muito pouco, e quando ele falece não tem patrimônio nenhum constituído. O cara que faz a mesma coisa para ele de maneira privada vai ter um rendimento muito maior, né? Acesso a dinheiro maior e um patrimônio constituído que pode ser passado para os outros no final das contas.